Boa noite e bem-vindo ao Lendas do Sono. Esta noite, deixe-se levar pela história de Saladino, o sultão que unificou o Oriente e enfrentou os cruzados com sabedoria e coragem, criando uma lenda de honra e estratégia. Acomode-se, respire profundamente e permita que esta narrativa o conduza pelas areias do deserto e pelas muralhas antigas de Jerusalém. Capítulo 1. O despertar do falcão do deserto. Parte 1. Nascimento nas areias. Sob um céu de tinta cravejado de estrelas frias, a noite de 12 de março de 1137 envolvia as margens do Tigre. A pequena cidade de Tikrit, com suas muralhas de pedra ocre, parecia suspensa entre os sopros do deserto e os murmúrios do rio. Foi nesta cidade fronteira, na orla do Império Seljúcida e dos reinos árabes, que nasceu aquele que a história chamaria de Saladin Yusuf ibn Ayyub Saladino, o futuro leão do Islã. Os sábios contam que, naquela noite, uma tempestade de areia levantou-se subitamente, obscurecendo a lua e fazendo as cortinas das casas improvisadas baterem. Alguns viram nisso um presságio, o anúncio de um destino extraordinário. Outros juraram ter visto um falcão planar na escuridão, suas garras roçando as águas agitadas do Tigre, como se abençoasse a criança que estava por vir. O pai da criança, Najm ad-Din Ayyub, homem íntegro e corajoso, servia como governador local, conhecido por seu senso de justiça e sua fidelidade às tradições curdas. Sua mãe, uma mulher piedosa e discreta, transmitiu ao filho uma fé profunda e um respeito inabalável pela honra. Desde seus primeiros dias, o recém-nascido foi cercado por cânticos entoados em homenagem ao profeta e por versos corânicos sussurrados em seu ouvido, como se selassem sua alma à luz divina. No entanto, os primeiros anos da família Ayubida foram marcados pelo exílio e pela incerteza. Acusado injustamente de traição em uma disputa política, Najm ad-Din foi forçado a abandonar Tikrit pouco após o nascimento de seu filho. Na noite gélida, a família cruzou os portões da cidade a cavalo, escoltada por alguns fiéis. Atrás deles, Tikrit se afastava, suas tochas vacilantes parecendo dizer adeus à criança que nunca mais veria. Conta-se que o pai, apertando o bebê contra o peito, murmurou: "Meu filho, tu nasceste no exílio. Talvez seja este o teu destino. Nunca pertencer a um único lugar, mas à própria história." A jornada levou a família primeiro a Mossul, depois a Alepo, no coração do mundo muçulmano, em pleno tumulto. Os cruzados ainda ocupavam Jerusalém, e os príncipes árabes, divididos por disputas, lutavam para unir suas forças. Nesse caos, a criança crescia, testemunha silenciosa das intrigas de corte, das disputas de poder e dos sermões inflamados dos imames que clamavam por fé e unidade. Na idade em que outras crianças brincavam nas ruelas poeirentas, Saladino já observava os mapas desenhados por seu pai, traçando com o dedo as rotas das caravanas, as fortalezas dos cruzados e as fronteiras mutáveis do Islã. Os mercados fervilhavam com relatos de batalhas distantes, de cavaleiros francos com armaduras de aço, de emires valentes caídos em defesa da fé. Essas histórias moldavam sua imaginação, esculpindo nele a imagem de um mundo onde a espada e a fé eram as chaves do destino. Desde muito jovem, Saladino demonstrou uma curiosidade insaciável. As madraças onde foi educado ecoavam com sua voz fazendo 1000 perguntas sobre o Corão, a jurisprudência, mas também sobre matemática e poesia. Conta-se que ele passava horas ouvindo os anciãos narrarem as façanhas de Alexandre, o Grande,
e as sabedorias do Imame al-Ghazali. No entanto, apesar dessa paixão pelo conhecimento, o jovem Yusuf, pois esse era seu nome de infância, mantinha um temperamento calmo, quase reservado, preferindo o estudo silencioso aos jogos guerreiros. Mas o deserto, por sua vez, já moldava seu corpo. Durante longas cavalgadas com seu pai, ele aprendeu a domar cavalos impetuosos, a sentir a mudança do vento antes da tempestade, a reconhecer pegadas na areia. As noites passadas sob a abóbada estrelada, ouvindo os lobos uivarem ao longe, forjaram sua resistência. O vento quente por vezes trazia os ecos distantes de gritos de guerra, um lembrete cruel de que a paz era apenas uma miragem. Aos 9 anos, ele viu os cruzados pela primeira vez durante uma viagem a Damasco. As silhuetas de armaduras reluzentes, as bandeiras adornadas com cruzes vermelhas flutuando ao vento, impressionaram-no profundamente. Mas, mais do que medo, foi uma fascinação mesclada de desconfiança que nasceu nele. Ele perguntou ao pai: "Pai, são eles monstros, como dizem nos sermões?" Najm ed-Din respondeu, com a voz grave: "Eles são homens, Yusuf, mas homens que acreditam que Deus lhes deu nossa terra. Se quisermos que nossos filhos ainda possam orar aqui, precisaremos de mais do que muralhas. Precisaremos de corações unidos e espadas guiadas pela fé." Essas palavras ficaram gravadas na mente da criança. Ele entendeu que a história de seu povo não se desenrolaria apenas nas mesquitas ou nos palácios, mas também nos campos de batalha, onde as convicções são medidas pelo aço das lanças. Os anos passaram e a família Ayubida aproximou-se do poderoso Nur ad-Din Zanghi, soberano da Síria e campeão do jihad contra os cruzados. Najm ad-Din entrou a seu serviço, abrindo para Yusuf as portas de um universo onde a arte de governar e a de guerrear se misturavam em um equilíbrio frágil. Ainda adolescente, Saladino permanecia frequentemente à margem durante os conselhos estratégicos, mas seus olhos observavam tudo. A maneira como Nur ad-Din falava com firmeza, mas com justiça, como os emires debatiam as rotas a proteger, as fortalezas a reconquistar. Já então, sua mente tecia os fios de um destino que, um dia, superaria o de todos aqueles homens. E no silêncio da noite, sob as estrelas do levante, o jovem Yusuf às vezes sonhava. Em seus sonhos, ele cavalgava à frente de um exército imenso, com bandeiras verdes e douradas tremulando ao vento, as cidadelas francas caindo uma a uma, e ao longe, sempre, a visão de uma Jerusalém libertada, banhada por uma luz celestial. Um sonho ainda velado pelas areias do tempo, mas que o destino implacável logo revelaria. Parte 2. Sob a sombra de Nur ad-Din, as primeiras luzes da aurora filtravam-se através dos minaretes de Damasco, envolvendo a cidade em uma névoa de ouro e incenso. Ao longe, as montanhas do Antilíbano destacavam-se como muralhas eternas, guardiãs de um reino em plena efervescência. Foi ali que o jovem Yusuf, aquele que a história chamaria de Saladino, entrou na órbita de um homem que moldaria seu destino. Nur ad-Din Zanghi, o leão da Síria, um dos maiores príncipes muçulmanos de seu tempo. Nur ad-Din não era um simples soberano. Ele era a própria encarnação do ideal cavalheiresco islâmico. Austero, piedoso, visionário, ele sonhava com uma unidade muçulmana capaz de repelir os cruzados e restaurar a honra da umma. Nas cortes de Damasco e Alepo, sussurrava-se que ele orava todas as noites em lágrimas pela libertação de Jerusalém e que sua espada nunca deixava seu leito, pronta para servir a causa divina. Yusuf, ainda adolescente, foi colocado sob a proteção de seu tio Shirkuh,
general de Nur ad-Din, veterano de 1000 campanhas. O homem, robusto e rude, carregava a guerra em suas cicatrizes e a lealdade em seus olhos escuros. Todas as manhãs ele treinava seu sobrinho na arte da guerra. Cavalgadas nas planícies, o uso do arco, da lança e do sabre curvo, a tática de ataques relâmpago e retiradas fingidas. Mas, além das armas, Shirkuh ensinava a honra. Escuta bem, Yusuf, dizia ele com voz grave. A espada é apenas uma ferramenta. Sem justiça, ela é apenas um fardo. Um verdadeiro chefe de guerra não esmaga, ele eleva. Essas palavras moldaram profundamente o jovem, que observava cada gesto de seu tio como um discípulo diante de um mestre. Os anos passaram e Saladino conquistou aos poucos a confiança de Nur ad-Din. Frequentemente, era visto, discreto, mas atento, assistindo aos conselhos estratégicos, os mapas espalhados sobre mesas de madeira, os emissários relatando os movimentos dos cruzados, os debates sobre a unificação dos territórios muçulmanos. Tudo isso alimentava sua mente ávida por compreender o vasto tabuleiro político de sua era. Nessas salas perfumadas com madeira de cedro, Nur ad-Din falava com um tom firme, mas sempre comedido. Enquanto estivermos divididos, dizia ele, apontando o dedo no mapa da Síria, os francos manterão Jerusalém. Uma única bandeira, uma única fé, uma única espada, eis a nossa salvação. Essas palavras ecoavam em Yusuf como um chamado do destino. Ele via a sombra de Nur ad-Din se estender sobre ele, não como uma restrição, mas como uma orientação, uma estrela polar, apontando para um futuro que ele pressentia, sem ainda imaginá-lo plenamente. No entanto, apesar dessa proximidade com o poder, Saladino mantinha uma humildade notável. Enquanto outros jovens nobres buscavam honrarias e ostentação, ele preferia o estudo e a oração. Era frequentemente encontrado nas madraças de Damasco, inclinado sobre tratados de direito islâmico ou meditando sobre os poemas místicos de sufis renomados. Essa disciplina interior, forjada desde a infância, fez dele um ser de um equilíbrio raro, ao mesmo tempo guerreiro e erudito, estrategista e servo de Deus. Mas as lições de Nur ad-Din e Shirkuh não eram apenas teóricas. O jovem Yusuf logo conheceu o cheiro de sangue e a poeira das batalhas. Sob o estandarte de seu tio, ele participou de várias campanhas contra os cruzados e seus aliados. As cavalgadas pelas planícies áridas, os assaltos contra fortalezas inimigas, os gritos dos combatentes ecoando na noite, tudo isso gravou em sua alma a dureza da Guerra Santa. Conta-se que uma noite, após uma batalha perto de Homs, Saladino, ainda jovem, permaneceu por muito tempo em silêncio diante dos mortos espalhados sob a lua. Shirkuh se aproximou e perguntou: "Por que ficas aí imóvel?" Yusuf respondeu com voz baixa: "Porque cada homem caído me lembra que esta guerra não será vencida apenas pela força, será preciso algo maior, algo que una." Essas palavras surpreenderam Shirkuh, que viu em seu sobrinho não apenas um futuro soldado, mas um verdadeiro líder de homens, capaz de compreender que a unidade e a fé superam as vitórias passageiras. Com o passar dos anos, Saladino tornou-se um oficial respeitado, admirado por sua coragem e sua capacidade de manter a disciplina sem crueldade. Mas seu destino mudou quando o Egito, reino fatímida enfraquecido e assolado por lutas internas, tornou-se o novo objetivo estratégico. Os cruzados cobiçavam esse país rico, porta de acesso aos mares e às caravanas de ouro. Nur ad-Din decidiu enviar seu general mais confiável, Shirkuh, acompanhado de seu jovem sobrinho Yusuf. Na véspera da partida, Nur ad-Din
convocou Saladino em particular. Na penumbra de seus aposentos, iluminados pela chama trêmula de uma lâmpada a óleo, o mestre colocou a mão no ombro do jovem. Yusuf, vejo em ti mais do que um soldado. O Egito é uma terra de conspirações e perigos. Tu deverás aprender não apenas a manejar a espada, mas a ler os corações e as mentes. Lembra-te, aquele que deseja reinar deve primeiro saber servir. Essas palavras foram como uma profecia. Saladino deixou a Síria com um sentimento estranho, uma mistura de apreensão e certeza. As areias do Egito, banhadas pelo Nilo e pelos ventos do deserto, seriam o cadinho onde a sombra do discípulo se transformaria na luz de um futuro sultão. Parte 3. Rumo ao Egito dos Fatímidas. Quando o exército de Shirkuh deixou Damasco para marchar em direção ao Egito, um vento seco soprava sobre as caravanas carregadas de armas e provisões. Sob os estandartes negros flutuando ao vento, Yusuf cavalgava ao lado de seu tio, o olhar voltado para o horizonte infinito. Ele ainda não sabia que essa expedição seria o prelúdio de sua ascensão irresistível. Atrás deles, os minaretes da Síria desapareciam lentamente, como se despedissem de uma viagem que mudaria o destino do mundo muçulmano. O Egito fatímida, outrora próspero e poderoso, não era mais que a sombra de sua antiga grandeza. As disputas internas, os complôs palacianos e as ambições devoradoras dos vizires haviam enfraquecido o califado. Os cruzados, escondidos em suas fortalezas na Palestina, espreitavam essa fraqueza, prontos para tomar aquele reino fértil, chave das rotas comerciais e bastião estratégico do Nilo. Nur ad-Din sabia que se o Egito caísse, a Síria seria cercada. Era preciso agir, e Shirkuh era o homem para essa missão. Ao entrar no Vale do Nilo, Yusuf ficou impressionado pela magnificência das paisagens. O rio serpenteando como uma fita de prata sob o sol, os campos verdejantes estendendo-se a perder de vista, as pirâmides antigas erguendo suas sombras sobre a areia eterna. Mas por trás dessa beleza havia uma tensão palpável. As ruas do Cairo murmuravam sobre traições, as facções se dilaceravam, e o califa fatímida Ali al-Tidi, jovem e fraco, era apenas um peão manipulado por seus vizires. Sob a liderança de Shirkuh, as tropas aiubidas conquistaram várias vitórias rápidas, desestabilizando os inimigos do califado e forçando os cruzados a recuar. Durante essas campanhas, Yusuf demonstrou um sangue frio e uma inteligência tática notáveis. Diferentemente de outros oficiais ávidos por glória, ele observava antes de agir, calculando cada movimento como se visse a batalha pelos olhos de um estrategista celestial. Uma noite, após uma escaramuça vitoriosa, Shirkuh o chamou perto de sua fogueira. A lua iluminava as dunas, projetando sombras dançantes ao redor deles. Shirkuh: Yusuf, eu te vi hoje impedir um massacre desnecessário. Poderias ter ganhado fama esmagando aqueles homens e ainda assim os deixaste viver. Por quê? Yusuf: porque uma vitória sem honra é uma derrota da alma. Aqueles homens estavam vencidos. Derramar seu sangue teria sido um fardo para nossos corações, não uma glória. Shirkuh permaneceu em silêncio por um momento, um raro sorriso esticando seus lábios. Shirkuh: talvez um dia tu comandes mais do que tropas. Talvez comandes nações. Essas palavras, pronunciadas no sopro quente do deserto, eram como uma profecia carregada pelo vento. Logo depois, a sorte mudou. Os complôs se multiplicavam no palácio fatímida, e as lutas internas enfraqueciam ainda mais o Egito. Shirkuh, estrategista habilidoso, manobrou para colocar suas forças no coração do poder. Mas foi com sua morte repentina
em 1169, que o destino se revelou plenamente. Sem um herdeiro direto, o vizirato do Egito foi oferecido a Yusuf. No início, ele recusou. Modesto, julgava-se incapaz de carregar tal fardo. Mas os emires insistiram. Nur ad-Din deu seu assentimento, e até o califa Fatímida reconheceu nele uma sabedoria rara. Finalmente, com apenas 31 anos, Yusuf tornou-se vizir do Egito, depositário de um poder imenso. As crônicas relatam que, no momento de sua investidura, uma águia planava no céu do Cairo, girando lentamente antes de desaparecer em direção ao sul, um sinal, diziam os anciãos, de que um soberano destinado a grandes conquistas acabara de surgir. Desde seus primeiros dias no poder, Saladino surpreendeu a todos. Em vez de se entregar aos prazeres do palácio, ele impôs uma disciplina rigorosa, reduziu os impostos injustos, fortaleceu o exército e, acima de tudo, começou a desmantelar o califado fatímida xiita para restaurar a unidade religiosa sob a autoridade sunita de Bagdá. Essa decisão audaciosa gerou resistências, mas Saladino, com a paciência de um falcão, neutralizou cada complô com inteligência em vez de brutalidade. À noite, sozinho em seus aposentos, ele meditava sobre o futuro. Sabia que governar o Egito não era um fim em si. Era uma plataforma. Por trás de cada reforma, de cada vitória política, desenhava-se uma visão mais ampla, a de um mundo muçulmano unido, capaz de desafiar os cruzados e libertar Jerusalém. Seus próximos contavam que ele às vezes ficava longas horas nas varandas do palácio, fixando as estrelas, como se buscasse ler no céu o caminho que Deus traçava para ele. Mas a unidade ainda estava longe. Emires rebeldes conspiravam nas sombras. Os cruzados retomavam suas ofensivas e Nur ad-Din, preocupado com a crescente independência de seu protegido, monitorava atentamente suas decisões. Saladino entendeu que seu reinado nascente seria uma luta constante contra inimigos externos, mas também contra divisões internas. E, no entanto, apesar dessas ameaças, uma força irresistível parecia envolvê-lo, como se a própria história impelisse esse homem a se tornar algo mais do que um simples vizir. Nas ruelas do Cairo, nos desertos onde se erguiam os ventos quentes, um murmúrio começava a circular. Um dia, este homem carregará a coroa de sultão. Capítulo 2. O nascimento de um sultão. Parte 2. O trono do Egito. O sol nascia lentamente nas margens do Nilo, envolvendo o Cairo em uma luz dourada que fazia brilhar os minaretes e as cúpulas. Os mercados ganhavam vida, os barcos deslizavam silenciosamente sobre a água, e toda a cidade parecia respirar sob um novo sopro. No entanto, por trás dessa serenidade aparente, um vento de mudança abalava as fundações do califado fatímida. Desde a morte de Shirkuh, Saladino ocupava o cargo de vizir com uma firmeza inesperada. Esse jovem curdo, que muitos viam como um simples oficial modesto, revelava dia após dia um espírito de governante excepcional. Na corte do califa Al-Mu'tadid, as intrigas e os complôs proliferavam, mas nenhum escapava à vigilância do novo vizir. Com a prudência de um falcão e uma inteligência de xadrez, ele desbaratava cada tentativa de sedição, consolidando sua autoridade sem derramamento de sangue desnecessário. No entanto, um desafio muito maior o aguardava: o colapso do próprio califado fatímida. Por séculos, o Egito fora governado por essa dinastia xiita, desvinculada do califado sunita de Bagdá. Divisões religiosas, rivalidades políticas e fraqueza militar ameaçavam a própria existência do Estado. Saladino entendeu que não poderia construir uma potência capaz de desafiar os cruzados
sem restaurar a unidade da fé. Uma noite, nos aposentos sóbrios que escolhera para si, ele convocou seus conselheiros mais próximos. A sala, iluminada por algumas lâmpadas a óleo, ressoava com um murmúrio distante do Nilo. Ao seu redor estavam seus irmãos, seus oficiais mais fiéis e os juristas que ele convocara para essa decisão crucial. Saladino, por tempo demais, esta terra esteve dividida. Nossos inimigos se regozijam com nossas disputas, e enquanto debatemos, Jerusalém permanece sob a cruz. Nunca a libertaremos enquanto nossa fé estiver fragmentada. Um jurista. Mas, Senhor, abolir o califado fatímida provocará a ira daqueles que a ele se apegam. Os partidários do xiismo não ficarão calados. Saladino. Então teremos de convencê-los não pela espada, mas pela justiça. O Islã é um só corpo. Eu sou apenas um humilde servo tentando curá-lo. Essas palavras ficaram gravadas nas memórias. Pouco a pouco, Saladino substituiu os funcionários fatímidas por homens leais, reformou a tributação para aliviar os mais pobres e colocou as instituições religiosas sob a autoridade sunita. O povo, inicialmente desconfiado, logo descobriu um governante justo, mais preocupado com o bem-estar dos fiéis do que com seu próprio conforto. Quando o califa fatímida morreu em 1171, Saladino tomou uma decisão que marcou a história. Ele proclamou o fim do califado fatímida e restabeleceu a autoridade espiritual do califa abássida de Bagdá no Egito. Os muezins, do alto dos minaretes, recitaram pela primeira vez em 2 séculos a oração em nome do califa sunita. Um arrepio percorreu a cidade. O Egito, por tanto tempo separado do resto do mundo muçulmano, acabara de se juntar à grande casa do Islã unificado. A reação foi imediata. Tumultos eclodiram em alguns bairros do Cairo. As facções fatímidas tentaram retomar o poder. Mas Saladino, com uma maestria impressionante, evitou o banho de sangue. Ele convocou os chefes rebeldes, desarmou-os pela negociação, ofereceu cargos àqueles que aceitassem a transição pacífica. Assim, sem guerra civil, ele fez renascer um reino mais forte, agora voltado para um horizonte comum. Com essa transformação, Saladino tornou-se muito mais do que um vizir. Os exércitos, os governadores, os eruditos e até os imames começaram a chamá-lo de Al-Sultan, o soberano. Ele inicialmente se opôs, humildemente, mas a evidência se impôs. A autoridade suprema agora descansava em suas mãos. Nur ad-Din, na Síria, observava essa ascensão com desconfiança. Temendo que seu antigo oficial se desvinculasse de sua autoridade, ele preparou uma expedição ao Egito. Mas a morte repentina de Nur ad-Din, em 1174, mudou o jogo. Saladino tornou-se o único líder capaz de unir as terras do Islã contra os cruzados. As reformas de Saladino não pararam por aí. Consciente de que o Egito deveria se tornar o pilar de sua futura coalizão, ele reforçou as fortificações do Cairo, ampliou os arsenais navais, melhorou os sistemas de irrigação para sustentar a agricultura. Ele incentivou os estudiosos, abriu novas madraças sunitas e construiu mesquitas que se tornaram centros de saber e fé. O povo viu nele não apenas um chefe militar, mas um protetor, quase um pai, que cuidava de seus filhos. À noite, quando cavalgava sozinho pelas margens do Nilo, Saladino observava as estrelas e murmurava orações. Ele sabia que seu poder era apenas uma ferramenta confiada por Deus para uma missão maior. No silêncio, ele via Jerusalém, ainda sob dominação franca, e sentia no fundo de sua alma que cada passo que dava no Egito era um passo rumo à Cidade Santa. Assim nasceu o Sultanato Ayubida, fruto de paciência, reformas
e uma visão inabalável. Mas Saladino sabia que a unidade do Islã não seria construída apenas no Egito. Ele precisaria agora estender sua autoridade à Síria, à Mesopotâmia, às cidades santas do Hedjaz. O tempo da sombra estava chegando ao fim. Em breve, o falcão desdobraria suas asas sobre todo o Oriente. Parte 2. O unificador das terras do Islã. O deserto estendia-se a perder de vista, varrido por um vento carregado de poeira. No horizonte, a silhueta de um exército se desenhava. Bandeiras verdes com o crescente, reflexos de aço ao sol, relinchos de cavalos. À sua frente cavalgava agora Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, não mais um simples vizir, mas sultão do Egito e portador de um sonho: unir as terras do Islã, fragmentadas por divisões, e erguer um baluarte contra a ameaça cruzada. Após a morte de Nur ed-Din, em 1174, um vácuo de poder abriu-se na Síria. Os emires locais, ciosos de sua independência, disputavam cidades e fortalezas. Alepo, Damasco, Homs, Mossul, cada uma dessas pérolas do Levante era cobiçada por príncipes rivais. Os cruzados, escondidos em suas fortalezas de Jerusalém e Antioquia, observavam essa desunião com satisfação, convictos de que o Islã permaneceria eternamente fragmentado. Saladino, por sua vez, via mais longe. De seus palácios no Cairo, ele sabia que a libertação de Jerusalém exigia primeiro uma unificação total. Sem a Síria, o Egito permaneceria isolado. Sem a Mesopotâmia, nenhum exército suficientemente poderoso poderia enfrentar os cruzados. O sonho de um império muçulmano unido impunha-se como uma missão sagrada. Em 1174, Saladino cruzou o Sinai com um exército disciplinado. Seus estandartes ergueram-se diante das muralhas de Damasco. A cidade, outrora capital de Nur ad-Din, hesitava em abrir suas portas para esse homem vindo do Egito. Mas Saladino demonstrou uma diplomacia notável. Em vez de forçar as muralhas, ele enviou emissários, prometendo justiça, proteção e fidelidade às tradições. Os habitantes, cansados da instabilidade, viram nele um líder capaz de restaurar a ordem. As portas de Damasco abriram-se sem derramamento de sangue, e Saladino entrou na cidade santa, não como conquistador, mas como salvador. A imagem daquele momento atravessou as crônicas. Saladino, vestido com simplicidade, cavalgando sem ostentação, cercado por soldados que mantinham suas espadas embainhadas, entrou na mesquita dos Omíadas e orou longamente. Suas palavras ecoaram no silêncio: que esta cidade reencontre a unidade que perdeu e que se torne o farol de nossa luta por Jerusalém. Mas Damasco era apenas o primeiro marco. Alepo, bastião do filho de Nur ad-Din, recusava-se a reconhecer sua autoridade. Saladino não desejava derramar o sangue daquele que considerava o herdeiro legítimo de seu antigo mestre. As negociações se arrastaram, e várias campanhas militares falharam em romper a resistência de Alepo. No entanto, a paciência de Saladino e sua habilidade diplomática acabaram prevalecendo. Após anos de tensão, uma paz frágil foi selada, e a autoridade aiubida estendeu-se gradualmente ao norte da Síria. Ao mesmo tempo, Mossul, ao norte do Iraque, representava outro foco de resistência. Mais uma vez, Saladino escolheu a via da negociação em vez da destruição. Ele assinou pactos, ofereceu cargos a antigos adversários e conseguiu tecer uma rede de alianças que sufocava pouco a pouco toda a oposição. À medida que as cidades caíam sob sua influência, Saladino dedicava-se a reformar as terras conquistadas. Em todos os lugares, ele instaurava um sistema judicial equitativo,
construía madraças sunitas para reforçar a unidade religiosa, restaurava as rotas comerciais e os sistemas de irrigação. As populações locais, frequentemente exaustas pelos abusos dos emires, viam nele um soberano justo. Os cronistas contam que ele, às vezes, percorria os souks disfarçado, ouvindo as queixas do povo para corrigir injustiças. Uma noite, enquanto acampava perto de Homs após uma longa cavalgada, ele convocou seus generais ao redor de uma fogueira. O vento fazia as tendas estalarem e o ar cheirava a areia e ao suor dos cavalos. Saladino: meus irmãos, não construímos um império pela glória de um homem, nem pelo ouro dos mercadores. Cada fortaleza que unimos, cada cidade que pacificamos, é um passo rumo à libertação de Al-Quds. Um oficial: mas, senhor, os cruzados ainda não nos atacam. Por que arriscar tantas guerras? Saladino: porque um dia virá em que sua ira cairá sobre nós como uma tempestade. Então deveremos ser um só povo, uma só espada, um só coração. Essas palavras galvanizaram seus homens. Eles entenderam que sua luta transcendia fronteiras e disputas locais. Era uma missão divina. Pouco a pouco, o crescente aiubida estendeu-se do Egito até as portas do Iraque. Saladino recebeu a lealdade das cidades santas de Meca e Medina, reforçando ainda mais seu prestígio. No final dos anos 1170, ele se tornara o mestre inconteste de um vasto território, cercado por exércitos fiéis e estudiosos respeitados. Mas essa unidade frágil permanecia ameaçada. Rivalidades persistiam entre os antigos partidários de Nur ed-Din, e os cruzados observavam com inquietação essa ascensão. Já corriam rumores nas cortes da Europa. Um novo sultão mais temível que todos os emires anteriores preparava uma guerra santa que faria Jerusalém tremer. Na mesquita de Damasco, durante uma oração ao pôr do sol, Saladino recolheu-se longamente. Ele ergueu os olhos para o céu e murmurou: Senhor, se me destes este poder, é por uma razão que nunca devo esquecer. Fazei que eu seja um servo justo e que meu braço empunhe vossa espada para libertar vossa cidade santa. As crônicas dizem que, naquele momento, um bando de pombos brancos alçou o voo dos telhados da mesquita, girando no céu ardente do crepúsculo. Para aqueles que o viram, era um sinal. O homem que orava sob aquelas muralhas logo levaria o Islã à sua maior vitória. Parte 3. O crescente contra a cruz, a aurora, nascia sobre as colinas da Palestina, tingindo de púrpura as muralhas das cidades cruzadas. Há décadas, essas fortalezas dominavam a Terra Santa, erguendo suas torres eriçadas contra as caravanas muçulmanas, impondo tributos humilhantes aos peregrinos e ecoando o poder latino no Oriente. Mas agora, uma sombra avançava do Egito e da Síria. O sultão Salah ad-Din, cuja unidade do crescente fazia os estados francos tremerem, na primavera de 1177, Saladino decidiu testar a força de seus inimigos. Com um exército disciplinado, ele cruzou o Sinai e avançou rumo à Palestina. Seu objetivo era claro: enfraquecer o reino de Jerusalém, romper suas linhas de suprimento e mostrar aos cruzados que uma nova potência se erguia contra eles. As caravanas aiubidas cruzavam o deserto. Os cavaleiros curdos e árabes formando um enxame rápido e silencioso. No entanto, a expedição sofreu um revés inesperado na Batalha de Mondizard. Lá, o jovem rei Balduíno IV, acometido pela lepra, mas movido por uma fé ardente, surpreendeu o exército muçulmano com um ataque audacioso. Os cavaleiros francos, com suas cruzes brilhando ao sol, atingiram as linhas de Saladino
e infligiram uma derrota esmagadora. Os cronistas relatam que naquele dia, Saladino escapou por pouco da morte, atravessando o deserto a galope, para salvar o coração de seu exército. Seus inimigos exultantes acreditaram ter destruído seu sonho de um império unificado. Mas o sultão, longe de se abater, fez dessa derrota uma lição gravada no aço. Ele entendeu que nenhuma vitória duradoura viria sem uma preparação meticulosa, nem sem a força da fé e da unidade. De volta a Damasco, Saladino convocou seus generais e conselheiros. Na grande sala com mosaicos reluzentes, ele desdobrou os mapas dos reinos cruzados. Saladino, subestimamos sua coragem e tenacidade, mas agora sabemos que eles não são invencíveis. Na próxima vez que marcharmos contra eles, será com um exército digno da causa que Deus nos confiou. Um general. E quando atacaremos novamente, Senhor? Saladino, quando estivermos prontos, quando cada cidade, cada tribo, cada espada do Islã estiver reunida sob uma única bandeira, então a cruz tremerá diante do crescente. Essas palavras marcaram um ponto de inflexão. Em vez de lançar ofensivas precipitadas, Saladino escolheu consolidar ainda mais seu império. Ele reorganizou seu exército, introduziu formações mais flexíveis, reforçou o uso da cavalaria leve e dos arqueiros montados. Também convocou engenheiros para aperfeiçoar as máquinas de cerco, antecipando já os futuros assaltos contra as fortalezas francas. Durante esses anos de preparação, ele alternava campanhas de assédio com tréguas diplomáticas. Com prudência, negociava com alguns senhores francos, explorando habilmente as rivalidades entre o Reino de Jerusalém, o Condado de Trípoli e o Principado de Antioquia. Essa política semeava a divisão entre seus inimigos, enquanto dava às suas próprias forças tempo para crescer e se unificar. Apesar das tréguas, as escaramuças eram frequentes. Caravanas muçulmanas eram atacadas por cavaleiros cristãos ávidos por butim, e as represálias de Saladino eram muitas vezes fulminantes. Um dia, ao saber que o príncipe cruzado Raimundo de Chatillon violara um acordo sagrado ao saquear peregrinos muçulmanos, Saladino jurou diante de seus homens, por Deus vivo, esse homem conhecerá a justiça do Islã, e não encontrarei repouso até que ele seja punido. Essas palavras, pronunciadas sob uma tenda batida pelo vento do deserto, ressoaram como uma promessa de vingança. Elas anunciavam o futuro confronto em Hatim, onde Raimundo pagaria o preço de sua arrogância. À medida que o crescente aiubida se fortalecia, a imagem de Saladino mudava aos olhos dos cruzados. Inicialmente visto como um simples emir ambicioso, ele tornou-se uma figura temida e respeitada. Os cronistas francos, mesmo hostis, elogiavam sua bravura, sua lealdade para com os prisioneiros adversários e sua justiça para com as populações cristãs e judaicas sob sua proteção. Um monge latino, testemunha de uma trégua selada com Saladino, escreveu: jamais vimos no Oriente um senhor mais cortês com seus inimigos. Ele trata os prisioneiros com clemência e nunca mente em seus juramentos. Se ele é o leão do Islã, também é um cavaleiro digno da cruz. Assim, a lenda de Saladino começava a nascer não apenas no mundo muçulmano, mas também no imaginário de seus adversários. No entanto, no silêncio de suas orações noturnas, Saladino sabia que o tempo das grandes batalhas ainda não chegara. A fé ainda precisava unir os corações. A estratégia precisava ser aperfeiçoada. A libertação de Jerusalém não era um simples sonho de conquista. Era uma missão divina que exigia paciência e preparação. Uma noite em Damasco, enquanto contemplava a cidade iluminada pela lua, um imame próximo a ele disse: Imame, Senhor,
o povo começa a murmurar que vós sois a espada de Deus. Saladino: sou apenas seu servo. Se Deus quer que esta espada golpeie, que ele a guie. Eu apenas espero sua hora. Essa hora se aproximava. Em breve os cruzados, divididos e arrogantes, ofereceriam ao leão do Islã a oportunidade de erguer definitivamente o estandarte do Jihad. Mas antes disso, Saladino precisava aperfeiçoar a unidade de seu império e forjar a arma que derrubaria a cruz. Capítulo 3. O Forjador da Unidade, Parte 1. Reformas do Crescente. Os raios do sol filtravam-se através dos moucharabiés do Palácio do Cairo, projetando sombras delicadas sobre os tapetes persas. Nessa luz suave, Saladino, agora senhor de um império que se estendia do Egito à Síria, meditava sozinho, ajoelhado sobre um tapete de oração. O som das fontes do jardim elevava-se como um murmúrio apaziguador, mas sua mente estava voltada para um único objetivo: forjar uma unidade tão sólida que nenhuma cruzada, nenhum complô interno pudesse abalá-la. Pois, apesar das vitórias políticas e diplomáticas, ele sabia que seu império permanecia frágil. As ambições dos emires, as rancões herdadas do passado fatímida, a ameaça constante dos cruzados e até mesmo as divisões doutrinárias dentro do Islã poderiam a qualquer momento fazer desmoronar o que ele construíra. Se quisesse libertar Jerusalém, ele precisava primeiro reformar seu reino em profundidade, como um ferreiro que golpeia incessantemente uma lâmina para torná-la inquebrável. A primeira transformação foi militar. Saladino reorganizou completamente seus exércitos, introduzindo uma disciplina inédita nas fileiras muçulmanas. Ele acabou com a dependência de mercenários instáveis, criou uma cavalaria de elite composta por guerreiros curdos e turcos, reforçou a arquearia montada e enfatizou a mobilidade. Campos de treinamento permanentes foram estabelecidos ao longo do Nilo e nas planícies da Síria. Disse que ele inspecionava pessoalmente as tropas, rejeitando qualquer favoritismo. Um soldado só ganhava seu posto por mérito e lealdade. Um dia, enquanto passava em revista uma unidade, ele notou um cavaleiro mal equipado. Saladino: por que tua armadura é tão pobre? Cavaleiro: Senhor, não tenho meios para melhorá-la. Saladino desceu de seu cavalo, entregou sua própria couraça ao soldado e disse: aquele que defende a fé nunca deve carecer de proteção. A partir deste dia, o Estado cuidará de seus guerreiros como um pai cuida de seus filhos. Esse ato marcou os espíritos. Os soldados juraram fidelidade não a um homem, mas a um ideal encarnado por seu sultão. A segunda reforma tocou a administração e a justiça. Saladino, rejeitando o luxo e a corrupção, combateu os abusos de poder. Ele destituiu governadores injustos, ordenou a restituição de terras confiscadas e aliviou os impostos que pesavam sobre os mais pobres. Em cada cidade importante, ele instituiu cades respeitados para administrar uma justiça equitativa. Conta-se que um camponês, prejudicado por um emir local, apresentou-se diretamente diante de Saladino. Em vez de encaminhar o homem aos tribunais, o sultão o ouviu longamente e ordenou reparação imediata, declarando diante de todos: a voz do mais humilde deve alcançar o trono, pois é ele quem sustenta o edifício do poder. Esse gesto reforçou o amor do povo por seu soberano, que se tornou célebre por sua integridade. A terceira transformação foi religiosa e cultural. Saladino entendeu que a unidade não poderia ser mantida apenas pela espada. Ela precisava nascer dos corações e das mentes. Ele fundou madraças sunitas em todo o império, ensinando o Corão, o direito islâmico, mas também filosofia,
medicina e ciências. Bibliotecas foram enriquecidas com obras vindas de Bagdá e Damasco. Mesquitas foram restauradas. E os pregadores foram incentivados a chamar a unidade e a preparação espiritual para o jihad, não como uma guerra de conquista, mas como uma missão sagrada de libertação dos lugares santos. Os eruditos contam que uma noite, durante um círculo de estudiosos, Saladino ouviu um teólogo debater sobre a justiça divina. Após um longo silêncio, ele declarou: um soberano que esquece a ciência e a fé constrói seu reino sobre areia. Se queremos que o Islã se eleve como uma montanha, devemos primeiro construir sua base nas mentes. Por fim, Saladino conduziu uma política de caridade e exemplaridade pessoal que impressionou tanto seus súditos quanto seus adversários. Apesar da riqueza de seu império, ele vivia com simplicidade, compartilhando seus bens com os necessitados. Ele construiu hospitais gratuitos, caravansarais para proteger os viajantes e hospícios para órfãos e doentes. Durante uma terrível fome, ele abriu seus celeiros, distribuindo alimentos às multidões famintas do Cairo e de Damasco. Essa atitude surpreendia seus contemporâneos. Um emir ousou perguntar-lhe por que ele recusava os luxos dignos de um sultão. Saladino respondeu, com os olhos voltados para Jerusalém: como poderia dormir em ouro e seda enquanto a cidade santa do Islã está acorrentada pelo inimigo? Minha coroa é apenas um fardo enquanto o crescente não flutuar sobre Al-Quds. Essas reformas, lentas e profundas, forjaram um império sólido. Os povos, há muito divididos, começaram a se ver como membros de uma mesma nação, guiados por um líder justo e piedoso. Nas mesquitas, orava-se pela futura vitória do sultão. Nas casernas, os soldados treinavam incansavelmente. E nas mentes, um sonho crescia, o de um Islã unido, pronto para desafiar os cruzados. Assim, a imagem do ferreiro martelando seu aço até que se tornasse uma lâmina perfeita, Saladino moldava seu império. Cada reforma, cada decreto, cada sermão era um golpe de martelo ressoando na grande oficina do destino. E em breve, essa espada recém-forjada seria desembainhada para a causa sagrada que ardia em seu coração desde a infância. Parte 2. Entre o crescente e a cruzada, as planícies da Síria, banhadas por um sol âmbar, pareciam pacíficas aos olhos desatentos. No entanto, sob essa aparente tranquilidade, o Oriente era um mosaico de complôs, alianças frágeis e tensões prestes a explodir. Saladino, fortalecido por suas reformas, sabia que a espada sozinha não seria suficiente para derrubar a ordem estabelecida pelos cruzados. Era preciso primeiro manejar a delicada arte da diplomacia e da intriga, navegar nas águas turvas de pactos secretos e juramentos quebrados. De seu trono em Damasco, ele mantinha relações complexas com os príncipes latinos. Embaixadas sucediam-se nos palácios, trazendo propostas de tréguas, ameaças disfarçadas e às vezes pedidos de resgate por prisioneiros. Saladino, mestre da paciência, assinava alguns tratados para ganhar tempo, retomando as hostilidades quando isso servia à sua causa. Um cronista muçulmano observou: nenhum sultão soube melhor que Al-Malik an-Nasir, o vitorioso, manejar a pena e a espada. Aos cruzados ele falava como amigo, mas por trás de suas palavras amadurecia a tempestade. Um de seus adversários mais temíveis era Raimundo de Châtillon, príncipe de Antioquia, e mais tarde senhor da fortaleza de Querac. Cruel e imprevisível, ele quebrou várias tréguas sagradas, atacando caravanas muçulmanas e, pior ainda, ameaçando lançar uma expedição para profanar
nos lugares santos de Meca e Medina. Quando a notícia chegou a Saladino, ele se levantou no meio de uma audiência, seus traços habitualmente calmos marcados por uma rara cólera. Diante de seus emires, ele jurou: por Deus e por seu profeta, enquanto esse homem respirar, nenhum peregrino estará seguro. Juro que ele provará a justiça do Islã. Essa promessa tornou-se um juramento pessoal, alimentando os preparativos para o futuro confronto. No entanto, Saladino não era cego pela raiva. Ele sabia que nem todos os cruzados eram inimigos irreconciliáveis. Alguns senhores francos, mais pragmáticos, buscavam acordos com ele para preservar suas terras. Ele negociou tréguas temporárias com o condado de Trípoli ou o principado de Antioquia, explorando habilmente suas rivalidades com o reino de Jerusalém. Essas tréguas permitiam que as caravanas muçulmanas circulassem mais livremente, que a economia se fortalecesse e que o exército aiubida se preparasse sem ser importunado. Ao mesmo tempo, Saladino reforçava as redes de espionagem e inteligência. Agentes circulavam nos portos latinos, infiltravam-se nos acampamentos inimigos, comprando informações de mercadores ou cativos. Nas ruelas de Acre e Tiro, nas tavernas de Antioquia, sussurrava-se rumores sobre o exército aiubida, seus planos, suas fraquezas, mas muitas vezes esses murmúrios haviam sido deliberadamente espalhados pelos homens do sultão para enganar o adversário. Uma noite, em Damasco, Saladino recebeu o relatório de um de seus espiões. O homem, vestido como um mercador franco, entrou discretamente em seus aposentos e disse: espião, senhor, os cavaleiros de Jerusalém estão divididos. Guy de Lusignan e Raimundo de Trípoli não se entendem, e os templários conspiram contra seu próprio rei, Saladino. Então, a vitória começa antes mesmo que a espada saia da bainha. Continuem a alimentar suas disputas, mas não o subestimem. Um inimigo dividido pode se unir pelo medo comum. Além das intrigas com os cruzados, Saladino também precisava pacificar seu próprio campo. Alguns emires muçulmanos, invejosos de sua autoridade, ainda conspiravam contra ele, tentando reunir Mossul ou Alepo para contrariar sua ascensão. Em vez de esmagar esses rivais pela força, Saladino usou a diplomacia, casando seus parentes com princesas de famílias influentes, distribuindo terras e títulos para apaziguar rancores. Assim, peça por peça, ele consolidava uma aliança muçulmana sem precedentes, onde sírios, egípcios, curdos, turcos e árabes lutavam sob um mesmo estandarte. Nas mesquitas, os pregadores agora chamavam à unidade e ao jihad para libertar Jerusalém. Voluntários afluíam de todo o Oriente, inspirados pela fama de um sultão piedoso e justo, pronto a dar sua vida pela causa sagrada. Esse período de intrigas e manobras foi também aquele em que a reputação cavalheiresca de Saladino começou a florescer na Europa. Embaixadores francos, recebidos com honra em seus palácios, ficavam surpresos ao descobrir um soberano culto falando de justiça e misericórdia. Um cronista latino escreveu: pensávamos encontrar um bárbaro cruel, e vimos um rei cuja nobreza iguala a de nossos maiores cavaleiros. Mesmo entre os cruzados, alguns viam em Saladino um adversário digno, quase admirado. Mas essa admiração não apagava o ódio e o medo. Os estados latinos sabiam que um choque inevitável se aproximava, uma guerra que decidiria o destino de Jerusalém. Nas noites calmas de Damasco, Saladino frequentemente ficava sozinho nas varandas do palácio, contemplando as estrelas. Seus generais acreditavam que ele dormia pouco, mas, na verdade, ele passava horas refletindo, orando para que Deus iluminasse seu caminho. Ele sabia que cada intriga, cada pacto, cada trégua era apenas um prelúdio. Uma noite, ele confidenciou a seu irmão Auladel:
Toda essa astúcia, esses jogos de poder, são apenas os ventos que precedem a tempestade. O dia virá em que não haverá mais tréguas nem mentiras. Então, apenas contarão a coragem e a fé. Essa tempestade se aproximava rapidamente, e em seu sopro, o crescente se ergueria contra a cruz em uma luta que marcaria a história para a eternidade. Parte 3. A marcha para o destino. O vento do deserto varria as dunas às portas de Alepo, levantando redemoinhos de areia dourada. Saladino cavalgava sozinho à frente de seu exército, os olhos fixos no horizonte. Atrás dele, as bandeiras aiubidas tremulavam ao vento, carregadas por milhares de cavaleiros vindos da Síria, do Egito, do Hedjaz e da Mesopotâmia. Nunca, desde a queda de Jerusalém nas mãos dos cruzados, o mundo muçulmano estivera tão próximo da unidade. No entanto, essa aliança frágil ainda precisava ser selada pelo fogo da guerra e pela paciência de um estrategista. Após anos de reformas, diplomacia e escaramuças, Saladino empreendeu uma última campanha para submeter os últimos emires rebeldes e garantir que nenhuma dissensão pudesse enfraquecer seu futuro confronto contra os cruzados. Mossul, bastião da dinastia Zengida, representava a principal ameaça a essa unidade. Os príncipes locais, descendentes do antigo mestre Nur ad-Din, viam com desconfiança a ascensão do sultão aiubida. Em vez de sitiar brutalmente a cidade, Saladino escolheu o caminho da resistência. Ele cortou as rotas comerciais, conduziu negociações sutis, ofereceu a alguns chefes alianças matrimoniais e a outros terras em troca de sua lealdade. Pouco a pouco, o cerco se fechou ao redor de Mossul. Finalmente, os príncipes zengidas aceitaram um acordo. Eles manteriam uma autonomia local, mas reconheceriam Saladino como suzerano supremo. Esse ato marcou um ponto de inflexão. Em poucos anos, Damasco, Alepo, Mossul, o Egito e as cidades santas de Meca e Medina estavam agora unidas sob o mesmo crescente. O império aiubida se estendia das costas do Maghrebe até as planícies mesopotâmicas, unificando pela primeira vez em muito tempo a maior parte do Oriente Próximo muçulmano. Em seu retorno a Damasco, as ruas se cobriram de tapetes, as mesquitas ressoaram com hinos de gratidão. Mas Saladino, fiel à sua humildade, entrou na cidade não como triunfador, mas como servo. Ele dirigiu-se diretamente à grande mesquita dos Omíadas, onde se ajoelhou sobre o mármore frio e orou longamente. Após a oração, ele se virou para seus oficiais e pronunciou estas palavras gravadas na memória das testemunhas: Louvado seja Deus que nos permitiu unir estas terras. Mas saibam, não vejo nessa vitória nenhuma honra para mim. É um fardo que carrego, pois agora nenhuma desculpa nos separa do dever de libertar Jerusalém. Essas palavras ressoaram como uma proclamação divina. A partir de então, ninguém mais duvidava que a hora da reconquista se aproximava. No entanto, Saladino sabia que essa marcha para Jerusalém não se limitaria a um assalto militar. Era preciso preparar os corações tanto quanto as espadas. Ele convocou assembleias de estudiosos, juristas e chefes tribais para lembrar o significado do jihad, não como uma simples guerra, mas como uma missão espiritual de libertação. Nas mesquitas, os pregadores falavam da dor da cidade santa sob o jugo dos cruzados, dos peregrinos humilhados, das mesquitas profanadas. Um imame famoso, convidado por Saladino, declarou durante um sermão em Damasco: cada gota de sangue derramada pela defesa da fé é uma oferenda a Deus. Cada passo rumo a Jerusalém é um passo rumo ao paraíso. Mas lembrem-se, a vitória não vem das espadas. Ela vem de um coração puro e de uma intenção sincera.
Saladino, emocionado, levantou-se diante da multidão e respondeu: Se Deus me escolheu para essa tarefa, então darei até meu último suspiro para que Al-Quds seja livre. Mas que ninguém esqueça, não somos conquistadores, somos libertadores. À medida que o exército se reunia, os presságios se multiplicavam. Eclipses lunares foram interpretados como sinais de vitória iminente. Peregrinos afirmavam ter visto em sonhos o profeta Maomé apontando a direção de Jerusalém para um cavaleiro vestido de verde, a cor do estandarte de Saladino. Até mesmo alguns eremitas cristãos prediziam que um rei justo vindo do Oriente em breve derrubaria a ordem dos cruzados. Os ferreiros trabalhavam dia e noite nos arsenais de Damasco e do Cairo. Catapultas gigantes, torres de cerco, milhares de flechas eram fabricadas. As tribos beduínas do deserto juntavam-se ao exército, trazendo seus cavalos rápidos e seu conhecimento das rotas. Contingentes turcos, curdos e árabes afluíam atraídos pelo chamado à unidade e pela fama de um sultão que compartilhava seu pão com os soldados e cuidava dos feridos com suas próprias mãos. Finalmente, no início de 1187, quando as neves do inverno se retiravam das montanhas da Síria, Saladino convocou o maior conselho de guerra jamais reunido sob sua bandeira. No pátio da cidadela de Damasco, cercado por milhares de combatentes e dignitários, ele desdobrou o mapa dos reinos cruzados e colocou a ponta de sua espada sobre Jerusalém. Saladino: Meus irmãos, durante anos forjamos a unidade, restauramos a justiça e preparamos nossas almas. O tempo da espera acabou. Chegou a hora de marchar para libertar a cidade santa. Que cada espada seja uma oração, que cada cavaleiro seja uma chama de fé, pois em breve, sob a vontade de Deus, o crescente brilhará novamente sobre as muralhas de Al-Quds. Um grito imenso respondeu, ecoando nas colinas ao redor: Allahu Akbar! Naquele dia, a história soube que o destino havia sido posto em movimento. Capítulo 4. O Leão do Islã. Parte 1. O sopro do Jihad. A aurora despontava sobre Damasco em um brilho púrpura e dourado. Os minaretes lançavam ao céu o chamado à oração, enquanto nas ruas milhares de homens se preparavam para responder ao chamado do sultão. Desde a cidadela, Saladino contemplava a cidade ainda adormecida, sentindo vibrar sob seus pés o frêmito de uma nova força. Após anos de unificação, paciência e reformas, chegara a hora de desfraldar a bandeira do jihad contra os reinos cruzados. Nas mesquitas, pregadores galvanizavam as multidões. Falavam de Jerusalém, cidade dos profetas, onde as igrejas francas haviam substituído os minaretes, onde o domo da rocha fora profanado, onde os peregrinos muçulmanos eram humilhados. Relembravam os mártires caídos em defesa da fé, as vitórias passadas do Islã e a promessa divina de que a cidade santa retornaria aos crentes. As multidões choravam, oravam e, em seguida, erguiam-se em massa para se juntar aos exércitos do sultão. Jovens deixavam suas famílias, jurando não retornar até que Jerusalém fosse livre. Anciãos benziam as tropas. Mães atavam fitas verdes nas lanças de seus filhos. Todo o império vibrava com o mesmo sopro, um fervor que os cronistas descreveram como um vento divino soprando sobre o Oriente. Saladino, embora inspirador desse movimento, mantinha sua humildade. Em suas tendas, orava longamente, pedindo a Deus que purificasse suas intenções. Um dia, um imame lhe disse: Imame, Senhor, teu nome está em todas as bocas. Chamam-te o leão do Islã, a espada de Deus.
Saladino: se sou um leão, então sou um leão que ruge apenas ao chamado da justiça. E se sou uma espada, que Deus me guarde de golpear por orgulho. Pois esta luta não é minha, é a de toda uma. Essas palavras foram repetidas por todo o império, lembrando a todos que a vitória vindoura não seria a de um homem, mas a da fé coletiva. A preparação militar foi titânica. Nas planícies do norte da Síria, os acampamentos aiubidas se estendiam a perder de vista. Ferreiros forjavam milhares de sabres, lanças e flechas. Engenheiros construíam catapultas gigantes capazes de derrubar os muros mais espessos. Intendentes organizavam o transporte de víveres, água e cavalos para sustentar uma campanha de vários meses. Saladino inspecionava cada batalhão, parando para ouvir os soldados, confortar os feridos, corrigir os oficiais. Recusava-se a se alojar em palácios, preferindo dormir sob a tenda, compartilhando o pão e a água com seus homens. Essa proximidade forjou um laço indestrutível entre o sultão e seu exército. Nosso chefe come como nós, vela como nós, sangra como nós, diziam os soldados. Como não segui-lo até Jerusalém? Os cruzados, por sua vez, sentiam a tempestade se aproximar. Rumores da unidade muçulmana, do ajuntamento de um exército imenso, alcançaram os muros de Acre, Tiro e Jerusalém. Mensageiros galoparam até a Europa, alertando reis e papas de que um perigo sem precedentes ameaçava a cristandade oriental. Contudo, no reino de Jerusalém, as divisões corroíam o poder. As disputas entre Guy de Lusignan e Raimundo de Trípoli enfraqueciam o exército franco. Templários e hospitalários competiam pela autoridade. E os senhores latinos desconfiavam uns dos outros. Saladino, informado por seus espiões, via nisso um sinal de que a hora de atacar se aproximava. Na primavera de 1187, Saladino convocou seu conselho de guerra na cidadela de Damasco. Os maiores emires, generais e sábios ali se reuniram. No centro da sala, um mapa dos estados latinos estava desdobrado, as fortalezas marcadas por pedras negras. Saladino: meus irmãos, por anos preparamos esta hora. Hoje, Deus nos dá a oportunidade de restaurar a honra do Islã. Marcharemos contra eles não por glória, nem por riquezas, mas para libertar a cidade abençoada de Al-Quds. Um general: Senhor, os cruzados são numerosos e seus muros sólidos. Mesmo unidos, corremos grandes riscos. Saladino: o medo é a sombra daqueles que esqueceram a promessa de Deus. Não estamos sós. Cada passo de nossos cavalos é guiado por sua vontade. Se cairmos, cairemos como mártires. Se vivermos, viveremos como libertadores. Um silêncio solene seguiu essas palavras, seguido por um rugido, centenas de vozes gritando em uníssono: Allahu Akbar. Antes de partir, Saladino organizou procissões de orações em todas as grandes cidades. Os imames marchavam à frente. Multidões portando bandeiras verdes seguiam cantando hinos. Na noite anterior à marcha, ele se retirou sozinho em uma colina que dominava Damasco. De joelhos, com as mãos erguidas para o céu estrelado, disse: Senhor dos mundos, ofereço-te meu corpo e minha alma. Se minha morte puder libertar Jerusalém, toma minha vida. Se minha vitória está escrita por ti, faz com que eu permaneça digno desta missão. Quando o sol nasceu, o exército aiubida se pôs em movimento em um trovão de cascos e tambores de guerra. Milhares de cavaleiros e infantaria avançavam em ordem impecável, um mar de estandartes verdes ondulando sob a luz. Os cronistas relatam que, visto das colinas, parecia um exército celestial descendo sobre a terra. Assim começou a grande campanha do Jihad, que levaria a uma das maiores batalhas da história, Hattin.
Parte 2. A fornalha de Hattin. O sol de verão castigava a Galileia como um martelo de fogo. O ar vibrava sob o calor, e as planícies amareladas pareciam prontas para se incendiar. Foi nesse cenário esmagado pela luz que, em 4 de julho de 1187, reuniram-se 2 exércitos cujo confronto decidiria o destino de Jerusalém. De um lado, os cruzados. O rei gay de Lusignan, Raimundo de Trípoli, os cavaleiros do templo e do hospital, mais de 20 homens em armaduras reluzentes, convencidos de que sua coragem bastaria para repelir o sultão aiubida. Do outro, Saladino, senhor de um império unificado, liderando cerca de 30 soldados aguerridos, movidos pelo fervor do jihad e pela esperança de libertar a cidade santa. A campanha começara semanas antes, quando Raimundo de Châtillon, fiel à sua crueldade, atacou uma caravana de peregrinos muçulmanos, apesar de uma trégua. Essa traição foi a faísca. Saladino, exasperado pelos ultrajes repetidos, reuniu seu conselho e pronunciou estas palavras: basta de paciência. Este cão jurou profanar nossos lugares santos. Que esta guerra seja a da justiça. Não deporemos as armas antes de purificar a terra santa. O exército aiubida cruzou o Jordão, tomando várias fortalezas e forçando os cruzados a reagir. Em pleno verão, sob um sol implacável, o exército franco marchou em direção a Tiberíades para libertar uma guarnição sitiada. Mas Saladino, mestre estrategista, previra cada movimento. Em vez de enfrentar diretamente os cavaleiros pesados, ele os hostilizava com sua cavalaria leve, cortando seus acessos à água, queimando as ervas e os poços para deixá-los sedentos. Na véspera da batalha, os cruzados exaustos e desidratados acamparam em uma colina rochosa chamada Chifres de Hattin. Naquela noite, os ventos traziam os cânticos dos muezins e os tambores aiubidas. Os cavaleiros, confinados em suas tendas, sentiam o medo se infiltrar com o calor sufocante. Ao amanhecer, Saladino ordenou cercar o inimigo. Os cronistas descrevem um espetáculo aterrorizante. Um mar de cavaleiros com bandeiras verdes ondulava ao redor dos cruzados, formando um círculo de fogo e aço. Os arqueiros muçulmanos, posicionados nas alturas, fizeram chover flechas, enquanto os tambores de guerra batiam um ritmo surdo, como um coração gigante prestes a explodir. A batalha começou em uma fornalha infernal. Os cavaleiros francos, sedentos, tentaram cargas desesperadas, mas cada assalto se quebrava contra as ondas de cavaleiros aiubidas que os envolviam em nuvens de poeira e flechas sibilantes. Os gritos dos cavalos, as clamações dos guerreiros e o estrondo das lanças formavam uma sinfonia de caos. Saladino, desde uma elevação, observava calmamente a cena. Diferentemente dos reis francos, adornados de ouro e armaduras pesadas, ele vestia uma simples túnica branca, segurando entre as mãos o sabre curvo que raramente empunhava ele mesmo. Dirigia a batalha como um maestro, ordenando fintas, retiradas rápidas e, em seguida, contra-ataques fulminantes. Quando o exército franco tentou romper para alcançar o lago Tiberíades e se saciar, Saladino lançou uma manobra decisiva. Seus cavaleiros fecharam a brecha, empurrando os cruzados de volta às colinas ardentes. Lá, os arqueiros redobraram sua chuva mortal. Sob o calor esmagador, privados de água e hostilizados sem trégua, os cruzados começaram a colapsar. No centro do exército franco, a verdadeira cruz, relíquia sagrada, era carregada como um estandarte pelos templários. Saladino ordenou a seus melhores cavaleiros que a cercassem. Após um combate encarnizado, o estandarte cristão foi capturado e um grito triunfal elevou-se das fileiras muçulmanas. Allahu Akbar! A cruz caiu.
Esse momento quebrou o moral dos cruzados. Pouco depois, todo o exército se rendeu, exausto e incapaz de continuar o combate. O rei Guy de Lusignan foi capturado, assim como Raimundo de Chatillon, o homem que Saladino jurara castigar. Em sua tenda, Saladino mandou trazer os prisioneiros. Ofereceu água ao rei Guy em sinal de respeito por um inimigo valoroso. Mas quando Raimundo de Chatillon quis beber, Saladino interveio. Saladino. Este homem jurou profanar Meca e Medina. Ele traiu nossas tréguas e massacrou nossos peregrinos. Hoje faço justiça. O sultão desembainhou seu sabre e, com um gesto seguro, executou Raimundo. Em seguida, virou-se para o rei Gai. Saladino. Um rei não deve morrer pela minha mão. Você retornará aos seus para contar este dia em que Deus julgou os cruzados. A vitória de Hattin foi esmagadora. As crônicas dizem que apenas algumas centenas de cavaleiros sobreviveram à batalha. Os cruzados perderam suas maiores forças, seus chefes e a relíquia da verdadeira cruz. O Oriente cristão estava de joelhos, suas fortalezas sem defesa. Na noite da batalha, enquanto os ventos do deserto se acalmavam, Saladino desceu de seu cavalo e prostrou-se em direção a Jerusalém. Com lágrimas nos olhos, murmurou: Louvado seja Deus, que nos concedeu esta vitória. Que eu seja digno da etapa que virá, pois ele sabia que essa vitória era apenas um prelúdio. Agora, a estrada para a Cidade Santa estava aberta, e o mundo testemunharia um momento que a história jamais esqueceria. Parte 3. A chave de Jerusalém. O vento de outono soprava sobre as colinas da Judéia quando as bandeiras verdes do exército aiubida surgiram no horizonte. Após a vitória esmagadora de Hattin, as fortalezas francas se renderam uma após a outra. Acre, Nablus, Jafa, Beirute. Nenhum bastião podia mais resistir ao fluxo irresistível dos exércitos de Saladino. Agora apenas Jerusalém, a Cidade Santa, permanecia sob domínio cruzado. Por quase um século, desde aquela primeira cruzada sangrenta em que as ruas de Jerusalém foram cobertas de sangue muçulmano e judaico, a cruz dominava o domo da rocha. Para Saladino, para os povos do Oriente e para toda a umma, chegara a hora de devolver a cidade ao Islã. Quando o exército aiubida acampou diante das muralhas de Jerusalém, os defensores francos, liderados por Balian de Ibelin, prepararam-se para o cerco. A tensão era palpável. Os cruzados, enfraquecidos, sabiam que a queda da cidade era inevitável, mas temiam que a tomada fosse tão sangrenta quanto a perpetrada por seus antepassados em 1099. Saladino, consciente desse precedente, queria que o mundo visse outra imagem do Islã, não a de um conquistador vingativo, mas a de um soberano justo e magnânimo. Antes de ordenar o assalto, enviou um emissário a Balian, portando uma mensagem clara: entrei nesta guerra para libertar a cidade abençoada, não para derramar sangue. Rendam Jerusalém pacificamente, e garanto a segurança de cada cristão, cada igreja, cada peregrino. Balian recusou inicialmente, mas os primeiros assaltos aiubidas, de uma potência esmagadora, rapidamente levaram a cidade à beira da fome e do desespero. Compreendendo o inevitável, Balian pediu uma reunião com o sultão. Em uma tenda erguida diante das muralhas, os dois homens se enfrentaram. Balian, exausto, mas digno, declarou: Balian, se devemos morrer, morreremos lutando, mas se nos concederem honra, entregaremos as chaves da cidade. Saladino, o Islã não busca matar aqueles que se rendem. Entregue-me Jerusalém, e prometo que ninguém será massacrado, ninguém será escravizado.
os cristãos poderão partir livres ou permanecer sob minha proteção. Um acordo foi selado. A rendição seria pacífica, mediante um resgate moderado que permitiria aos habitantes deixar a cidade em segurança. Aqueles que não podiam pagar foram libertados com o ouro pessoal de Saladino e de seus emires. Em 2 de outubro de 1187, Saladino entrou em Jerusalém. Sem espada erguida, sem cavalgada triunfal, o sultão, vestido sobriamente, cavalgava lentamente, cercado por seus guardas silenciosos. Nas ruas, a população cristã observava com temor, mas nenhum grito, nenhum saque perturbou a ordem. Saladino desceu de seu cavalo ao alcançar o domo da rocha. Onde a cruz cristã havia sido plantada, ele ordenou que se recolocasse o crescente e que se purificasse a esplanada com água de rosas. Os minaretes, silenciosos por décadas, ressoaram novamente com o chamado à oração. Milhares de fiéis muçulmanos choravam de alegria, prostrando-se sobre as pedras santas. Um cronista muçulmano, testemunha dessa cena, escreveu: "Neste dia, a misericórdia de Deus se manifestou através de seu servo. Onde o sangue havia corrido em torrentes, a paz foi restaurada." A magnanimidade de Saladino impressionou até seus inimigos. As igrejas foram respeitadas, os peregrinos cristãos autorizados e um patriarca pôde permanecer para guiar os fiéis que ficaram. Caravanas escoltadas pelo exército aiubida conduziram em segurança milhares de famílias francas até a costa, permitindo-lhes embarcar para a Europa. Alguns cavaleiros capturados foram até libertados sem resgate. Quando soldados muçulmanos, furiosos com as atrocidades cometidas pelos cruzados um século antes, pediram vingança, Saladino respondeu: "Não viemos aqui para imitar seus crimes, mas para seguir o caminho do profeta. A justiça não precisa de sangue desnecessário." A notícia espalhou-se como um rastilho de pólvora. De Bagdá a Damasco, do Cairo a Córdoba, os minaretes ressoaram com orações de gratidão. Na Europa, a notícia da queda de Jerusalém provocou espanto e ira. O Papa convocou uma terceira cruzada, prometendo que os reis do Ocidente marchariam para retomar a cidade perdida. Mas naquele 2 de outubro de 1187, nada podia ofuscar o brilho da vitória aiubida. Nas alturas que dominavam Jerusalém, Saladino contemplou o pôr do sol inflamando as pedras douradas da cidade. Seu irmão Al-Adel se aproximou e disse: "Al-Adel, irmão, teu nome viverá tanto quanto estas muralhas." Saladino: Não é meu nome que deve viver, mas a paz que devolvemos a esta terra abençoada." No silêncio da noite, o crescente brilhava acima do domo da rocha, símbolo de um retorno após quase um século de ausência. O leão do Islã tornara-se o guardião de Jerusalém, e a lenda de Saladino nascera para sempre. Capítulo 5. O legado do crescente e da espada. Parte 1. A sombra do leão inglês. O ar salgado do Mediterrâneo trazia os ecos de uma nova tempestade. Enquanto Jerusalém saboreava novamente a paz sob a bandeira do crescente, as costas do Levante se enchiam do rugido dos navios vindos do Ocidente. De suas ondas desembarcavam cavaleiros com armaduras reluzentes, cruzes escarlates estalando ao vento. A terceira cruzada começara, e à sua frente avançava um dos maiores guerreiros da Europa, Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra. Na Europa, a queda de Jerusalém provocara um terremoto. O Papa lançou um apelo ardente à reconquista, e 3 dos mais poderosos soberanos responderam: Filipe II da França, Frederico Barba Ruiva do Sacro Império e Ricardo da Inglaterra. Se a morte trágica de Barba Ruiva retardou o avanço imperial, Ricardo, movido por uma fé ardente
e um senso inigualável de cavalaria, jurou retomar a Cidade Santa e enfrentar Saladino em pessoa. As costas de Acre foram o primeiro teatro desse confronto. Após um longo cerco, os cruzados retomaram a cidade em 1191, quebrando parte das forças muçulmanas ali estacionadas. Quando Saladino soube da queda de Acre, permaneceu longamente sobre as muralhas de Jerusalém, o olhar perdido para o oeste. Um emissário lhe perguntou: Emissário, Senhor, temeis este homem que chamam o Leão da Inglaterra? Saladino: temo apenas falhar em minha missão, mas sinto que este homem e eu não somos inimigos como os outros. Entre nós haverá respeito, mesmo no coração da batalha. Ricardo revelou-se rapidamente um adversário formidável. Sua habilidade militar, sua coragem no campo de batalha e seu senso de honra valeram-lhe a admiração de seus próprios soldados e de seus inimigos. Os cronistas relatam que sua espada cortava as linhas inimigas como um raio, que suas cargas de cavalaria dispersavam as fileiras aiubidas. O primeiro grande encontro entre os dois exércitos ocorreu em Arsuf, em setembro de 1191. Na planície costeira, Ricardo dispôs seus cavaleiros em formação cerrada, esperando pacientemente os assaltos dos cavaleiros leves de Saladino. Flechas escureciam o céu, os tambores de guerra batiam como corações inflamados e o mar rugia ao lado. Por horas, as forças muçulmanas hostilizaram os cruzados, tentando quebrar sua coesão. Então, a um sinal do Leão da Inglaterra, os cavaleiros lançaram uma carga devastadora que repeliu o exército aiubida. Embora Saladino mantivesse seu exército intacto, foi forçado a recuar. Essa vitória franca galvanizou os cruzados e fez o sultão compreender que o inimigo que enfrentava era de um calibre diferente dos cavaleiros que derrotara em Hattin. Contudo, apesar da violência dos combates, um estranho respeito nasceu entre os dois chefes. Após Arsuf, Ricardo enviou médicos para tratar prisioneiros muçulmanos feridos, e Saladino respondeu enviando frutas, cavalos e até falcões de caça ao rei inglês. Quando uma doença acometeu Ricardo, o sultão enviou seu próprio médico para tratá-lo, acompanhado de presentes. Um cronista árabe anotou: jamais vimos dois inimigos se respeitarem assim em meio à guerra. O leão do Islã e o leão da Inglaterra pareciam forjados na mesma chama de cavalaria. Nos meses seguintes, a cruzada prosseguiu em uma sucessão de batalhas, escaramuças e negociações. Os cruzados retomaram Jaffa, consolidaram suas posições ao longo da costa, mas cada tentativa de marchar sobre Jerusalém fracassou. Saladino, mestre estrategista, usava o espaço e o tempo, hostilizando o inimigo, cortando suas linhas de suprimento, recusando-se a se prender em uma batalha decisiva que poderia custar caro ao seu império. Uma noite, em seu acampamento perto de Ramla, Saladino reuniu seus generais. As chamas das tochas projetavam sombras dançantes em seus rostos. Um general: Senhor, por que não travar uma batalha de uma vez por todas? Saladino: porque Ricardo é um leão que não recua. Enfrentar seu exército de frente seria oferecer nossas vidas ao orgulho. Devemos desgastar sua força como a água desgasta a pedra. É assim que protegeremos Jerusalém. Essa prudência deu frutos. Apesar de várias vitórias táticas, Ricardo compreendeu que não conseguiria tomar Jerusalém. Com o inverno se aproximando, suas tropas exaustas e suas obrigações na Inglaterra o forçaram a considerar uma paz honrosa. Contudo, entre os dois homens, um sentimento estranho crescia. Sabiam que a história os uniria para sempre. Dois leões se avaliando em um campo de batalha sagrado. Conta-se que uma noite, desde uma colina, Ricardo observou o acampamento aiubida
e murmurou a seu cavaleiro: este homem que chamamos de inimigo é mais digno da cruz do que muitos reis cristãos. No acampamento de Saladino, no mesmo momento, o sultão confidenciou a seu irmão: se ele fosse dos nossos, teríamos libertado o Oriente e o Ocidente juntos. Assim se abriu uma página da história única, a de dois soberanos que tudo opunha, mas que a guerra aproximava em um respeito mútuo. A paz, no entanto, ainda não estava selada. Antes que ela chegasse, a Terra Santa conheceria ainda batalhas encarniçadas, tréguas frágeis e negociações tensas sob a tenda dos dois leões. Parte 2. Paz na Terra Santa. O verão de 1192 incendiava as planícies da Palestina. Por 3 anos, a Terceira Cruzada havia dilacerado a Terra Santa, opondo o leão do Islã, Saladino, ao leão da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão. As batalhas de Arsuf e Jaffa haviam mostrado a habilidade e a bravura dos dois soberanos, mas nenhum dos dois conseguira impor uma vitória definitiva. Jerusalém, protegida pela estratégia e determinação aiubidas, permanecia fora do alcance dos cruzados. Em agosto de 1192, Ricardo tentou uma última ofensiva em direção a Jerusalém. Seus cavaleiros, exaustos, alcançaram as colinas de onde se podia avistar a Cidade Santa. Os cronistas relatam que Ricardo subiu sozinho uma elevação para contemplar as muralhas douradas da cidade. Permaneceu longo tempo imóvel, seu manto batido pelo vento, antes de declarar a seus conselheiros: se a tomarmos, não poderemos mantê-la, e não deixarei meus homens morrerem por uma glória efêmera. Essa lucidez selou o destino da cruzada. Em vez de um assalto fadado ao fracasso, Ricardo escolheu a negociação com seu grande adversário, Saladino. Os primeiros contatos foram feitos por emissários. Os mensageiros cruzavam as dunas e os olivais, portadores de propostas de paz. As condições eram discutidas arduamente: acesso aos peregrinos cristãos, manutenção da costa sob controle franco e segurança das populações muçulmanas. Então, pela primeira vez, Ricardo e Saladino se encontraram pessoalmente, sob uma grande tenda erguida perto de Jaffa. Os cronistas descrevem essa cena com admiração. Dois soberanos sentados face a face, sem armas, cercados por seus conselheiros, mas falando com um respeito que surpreendeu até os mais endurecidos cavaleiros. Ricardo, vestido com uma túnica vermelha estampada com o leão inglês, abriu as discussões. Ricardo: sultão, enfrentamo-nos como inimigos valorosos. Sei agora que nem a espada nem a cruz farão dobrar vosso povo. Saladino: e eu sei que a bravura de vossos cavaleiros nunca fraquejará, mesmo sob o sol do deserto. Talvez Deus nos tenha colocado frente a frente não para destruir, mas para aprender um com o outro. Os dois homens evocaram então o futuro da Terra Santa. Ricardo pediu que os peregrinos cristãos pudessem visitar Jerusalém livremente. Saladino aceitou, prometendo até garantir sua proteção. Ricardo propôs um compromisso. Os cruzados manteriam uma faixa costeira de Tiro a Jaffa, enquanto o interior, incluindo Jerusalém, permaneceria sob controle muçulmano. As negociações duraram vários dias, pontuadas por discussões francas, por vezes tensas, mas sempre impregnadas de respeito. Em várias ocasiões, Ricardo, admirativo do sultão, declarou: se fosse para escolher um senhor para reinar sobre Jerusalém, nenhum cristão o mereceria mais do que vós. Saladino, tocado, respondeu: vós sois um leão entre os homens, Ricardo. Se nossos povos não fossem separados pela fé, eu vos teria feito meu mais próximo irmão. Em 2 de setembro de 1192, um tratado de paz foi oficialmente assinado.
Seus termos eram históricos. Jerusalém permaneceria sob controle muçulmano, os peregrinos cristãos teriam livre acesso à Cidade Santa, os cruzados manteriam vários portos costeiros para facilitar suas relações com a Europa. Uma trégua de 3 anos, 3 meses e 3 dias foi proclamada entre as duas potências. Quando o acordo foi selado, Ricardo estendeu a mão a Saladino, e os 2 leões trocaram um abraço que os testemunhos jamais esqueceram. Um cavaleiro inglês escreveu: jamais a paz foi assinada entre 2 guerreiros tão grandes, e jamais a cavalaria foi mais pura do que naquela tenda batida pelo vento. Nos dias seguintes, procissões de peregrinos cristãos cruzaram as portas de Jerusalém sob o olhar benevolente dos guardas aiúbidas. Os sinos das igrejas voltaram a soar, enquanto os muezins chamavam à oração. Pela primeira vez em quase um século, a Cidade Santa conheceu uma coexistência pacífica entre as 3 grandes religiões. Ricardo, antes de embarcar de volta para a Europa, enviou uma última mensagem a Saladino: parto sem ter retomado Jerusalém, mas parto mais rico do que nunca, pois ganhei a amizade de um rei cujo honor iguala ao dos maiores cavaleiros da história. Saladino respondeu: retorna a tuas terras, ó rei da Inglaterra, que Deus te guarde. E lembra-te que nesta terra santa deixaste um irmão de armas que ora ao mesmo Deus sob outro nome. Assim terminou a 3ª cruzada. Nem vitória cristã, nem triunfo muçulmano total, mas uma paz construída sobre o respeito mútuo de 2 homens que tudo parecia separar, mas que a guerra aproximou. A fama de Saladino se imortalizou, não apenas como conquistador, mas como artífice da paz e modelo de cavalaria, admirado tanto no Oriente quanto no Ocidente. Parte 3. Crepúsculo e memória. O outono envolvia Damasco em uma luz suave quando o sultão Salah ad-Din, enfraquecido pela doença, retirou-se para seus aposentos simples. Após décadas de guerras, reformas e vitórias que moldaram o destino da Terra Santa, o leão do Islã preparava-se para deixar este mundo. Nas ruas, o rumor de seu estado de saúde espalhava-se como um vento frio, e milhares de fiéis oravam dia e noite por seu soberano amado. Apesar de seu poder e conquistas, Saladino vivia sempre com uma humildade exemplar. Suas vestes eram modestas, suas refeições frugais, e ele nunca acumulou tesouros. Conta-se que, em sua morte, não se encontrou em seus cofres ouro suficiente para pagar seu próprio funeral. Tudo o que possuíra fora dado aos pobres, aos órfãos, aos sábios e aos soldados feridos. Em seu leito, murmurou a seu irmão Aladel: Saladino, entrei neste mundo como um simples servo de Deus, e o deixo da mesma forma. Minhas conquistas, meus títulos, meus palácios, tudo isso é pó. Apenas a justiça que fiz e a misericórdia que ofereci sobreviverão ao tempo. Seus últimos instantes foram impregnados de espiritualidade. Imames recitaram versos do Corão ao seu lado, e Saladino, débil, respondia às orações. Quando um erudito lhe perguntou se lamentava alguma de suas ações, ele respondeu: arrependo-me apenas de não ter orado o suficiente, de não ter servido mais aos pobres e de não ter podido libertar ainda mais terras para a fé. Em 4 de março de 1193, aos 55 anos, o sopro do sultão extinguiu-se pacificamente. A cidade de Damasco parou. Multidões inumeráveis invadiram as ruas para acompanhá-lo à sua última morada. Os cronistas relatam que a procissão fúnebre foi tão grande que parecia nunca terminar. Homens e mulheres de todas as confissões, muçulmanos, cristãos, judeus, choravam juntos
a perda de um rei que encarnara a justiça além das fronteiras da religião. Seu corpo foi sepultado perto da grande mesquita dos Omíadas, em um túmulo modesto à altura de sua humildade. Em sua lápide foi gravada uma frase simples: aqui repousa Salah ad-Din, libertador de Jerusalém. Ele deixa para trás apenas este túmulo para testemunhar sua grandeza. O legado de Saladino ultrapassou de longe suas conquistas militares. No mundo muçulmano, ele tornou-se o símbolo da unidade, da coragem e da fé, o exemplo perfeito do soberano justo. Mas o que fez sua lenda universal foi o respeito que lhe dedicaram até seus inimigos. Poetas e cronistas cristãos louvaram sua magnanimidade, sua retidão e sua compaixão, descrevendo-o como um cavaleiro digno dos próprios ideais da cruzada. Um trovador ocidental escreveu após sua morte: perdemos Jerusalém, mas encontramos em Saladino um rei cuja virtude iguala a de nossos santos. Seu nome viverá mais que nossas espadas. Séculos depois, os relatos de suas batalhas, de sua clemência na tomada de Jerusalém, de sua nobreza diante de Ricardo Coração de Leão, continuaram a ressoar nas cortes da Europa e nas escolas do mundo islâmico. Mesmo nas epopeias e canções dos cruzados, o nome de Saladino era pronunciado com admiração, como o de um adversário que honrara o ideal de cavalaria melhor que muitos reis cristãos. Assim terminou a vida de um homem que recusou a glória pessoal para servir a uma causa maior que ele mesmo. Seu império foi dividido entre seus herdeiros, mas seu legado espiritual e moral sobreviveu aos séculos. Nas noites estreladas de Damasco, os contadores de histórias dos souks ainda diziam: gerações depois, houve uma era em que um leão se ergueu no deserto. Ele não rugia para destruir, mas para unir. Não golpeava para dominar, mas para libertar. Seu nome era Salah ad-Din, e nenhum vento, nenhum tempo apagará jamais sua memória. E ainda hoje, nas pedras de Jerusalém e nos minaretes do Oriente, ouve-se como um eco distante, um sopro vindo de outra era murmurando: a justiça e a fé são mais fortes que a espada. Saladino, leão do Islã e rei cavaleiresco. Saladino, nascido um simples menino curdo às margens do Tigre, elevou-se ao posto de sultão lendário, unificando um mundo muçulmano dividido para cumprir uma missão sagrada: libertar Jerusalém. Estrategista incomparável, reformador esclarecido e chefe de Estado visionário, ele forjou um império que se estendia do Egito à Mesopotâmia, construído sobre a justiça, a fé e a unidade. Seu maior triunfo, a vitória de Hattin em 1187, abriu o caminho para a reconquista pacífica da Cidade Santa. Mas, mais que suas vitórias militares, foi sua magnanimidade que marcou a história. Onde outros teriam respondido ao ódio com sangue, Saladino respondeu com clemência, poupando as populações cristãs, protegendo os peregrinos e oferecendo paz aos vencidos. Mesmo seus inimigos, como Ricardo Coração de Leão, viram nele um rei de rara nobreza, digno dos mais altos ideais de cavalaria. E quando a morte o levou, Saladino não deixou ouro nem palácios, mas a imagem imortal de um soberano que colocou seu poder a serviço de uma causa maior que ele mesmo. Séculos depois, seu nome ressoa ainda como o de um herói da justiça e da honra, uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, um modelo intemporal de liderança esclarecida e humanidade nas horas mais sombrias da história. Obrigado por me acompanhar nesta noite em nossa viagem pela história. Espero que este relato tenha lhe trazido paz e inspiração para bons sonhos. Não se esqueça de se inscrever no Lendas do Sono para mais histórias que o ajudarão a adormecer serenamente. Cuide-se e até breve.